Nesse momento, nós convidamos a igreja a se colocar em pé. Nós estaremos lendo a palavra de Deus, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 23 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Pai, eis a tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Pai. Nos ensine, nos exorte, Senhor Deus, para que possamos ter uma vida santa diante de Ti, para que possamos assim, Pai, a cada dia sermos transformados pelo poder da Tua palavra, na ação do Teu Santo Espírito. Senhor, fala aos nossos corações, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, amados, um contexto, uma visualização rápida do contexto, pode sentar, desse texto. A igreja lá em Corinto era uma igreja que veio de diversas seitas, de diversos outros tipos de culto a ídolos, que tinham diversas práticas que não agradavam a Deus. E muitos daqueles ali se converteram, mas levaram esse costume para dentro, para o seio da igreja. E aí Deus usa o apóstolo Paulo para ir doutrinando, para ir mostrando, para ir ensinando, para que eles se afastassem daquele erro. E é nisso que Paulo está falando aqui. No final, quando nós vimos aqui no texto, quando ele orienta que sobre a alimentação, ele vem de uma forma assim bem clara. Mas se alguém tiver fome, no 33, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para juízo. O que ele está falando é que naquele tempo, eles transformaram a ceia, eles usavam a ceia num banquete de alimentação. E naquele banquete de alimentação, não havia uma ordem, e eles estavam celebrando a ceia dessa forma totalmente equivocada. Então, eles faziam como se fosse uma festa que tinha muita comida. Nessa festa, muitos que tinham condições financeiras levavam muitas comidas, outros que não tinham, até não levavam quase nada. E não havia uma ordem, eles comiam desorganizadamente, e isso prejudicava, e isso, segundo o apóstolo Paulo, trazia juízo de Deus sobre eles, porque eles não estavam discernindo o que era a cerimônia da ceia, e diante disso havia
condenação de Deus sobre a vida deles. E essa condenação não era só sobre a comida, mas era também sobre a condição de participar da ceia. Porque, amados, a ceia nós precisamos entender. A ceia, ela não concede graça. Os elementos que estão aqui na frente, eles não concedem graça, ou seja, eles não perdoam, não santificam e nem concedem graças simplesmente pelo fato de comê-los. Existem algumas concepções de ceia que falam que durante a oração, como nós vamos ter aqui depois, os elementos se transformam, no caso, em corpo e sangue de Cristo. Outra forma que existe de celebrar a ceia considera que nessa oração eles não se transformam em corpo e sangue, mas eles recebem o poder do corpo de Cristo como carne, se fosse a carne dele e o sangue dele. Sabe para quê? Para conceder graça, para perdoar, para salvar, para fazer tantas coisas. Mas não é isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou. E não é isso que o Espírito Santo orientou a Paulo, que não pudesse, que não fosse dessa forma. Por isso que nós celebramos a nossa ceia na forma como Jesus Cristo falou aqui. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse nesse momento. Paulo começa falando que ele recebeu isso do Senhor Jesus Cristo e o recebeu através do Espírito Santo. Olha o versículo 24. E tendo dado graça, no caso da oração, aí, em algumas Bíblias que aparecem em vermelho, simbolizando que é Cristo que está falando, e foi isso que Cristo fez na ceia com seus discípulos, ele diz assim: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória, não é? Vamos todos falar juntos, em memória, mais uma vez, em memória. Então é um culto memorial. Isso tira o valor da ceia e importância? Não, não tira. Isso ressalta, em memória de Cristo, isso nos traz a consciência quem o Senhor Jesus Cristo é, o que Ele fez, o sangue derramado no Calvário, o seu corpo dilacerado, os seus ensinamentos, o seu nascimento em santidade, a sua permanência aqui na terra em santidade, em vigilância, em oração, em obediência ao Senhor Deus, sendo guiado o tempo todo pelo Espírito Santo de Deus. Essa foi a Senhor Jesus Cristo aqui. E resultou no seu sacrifício, aonde ele levou sobre si todos os nossos pecados. Quando nós celebramos a ceia, nesse sentido memorial, não é que os elementos vão ter o poder dos milagres que Jesus Cristo fez, não, de perdoar pecado, mas isso nos leva ao conhecimento da palavra, ao compromisso de praticarmos o objetivo da nossa lição de hoje, não é? Que é vigilância, arrependimento, não é isso? Vigilância, arrependimento e obediência. A ceia traz isso para ser presente na nossa memória, porque estamos lembrando de quem Jesus Cristo é, o que Ele fez por cada um de nós. E isso significa dizer discernir que isso é muito importante, isso é vital para a nossa existência, isso é vital para o crescimento da nossa igreja. Então, a ceia traz isso à nossa memória, com os elementos da ceia, o corpo, o pão significando o corpo de Cristo, como ele disse, né? Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, em memória de mim. É lembrança, irmãos, lembrança. Hoje, a irmã Shirley falou, muitas vezes a pessoa pensa que está na presença de Deus só quando está aqui na igreja. Ledo, engano, ou falta de conhecimento. Sabe por quê? Na grande realidade, nós estamos o tempo todo na presença do Senhor. Sabe por quê?
porque o Deus Todo-Poderoso habita no coração de todo aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo. Nós nos tornamos o templo de Deus, o templo que precisa ser santo, o templo que precisa ser sagrado, santificado, e a ceia traz isso para nós. Então, amados, para participar da ceia, você não vai participar para receber graça, para receber bênção, não, você vai participar porque você reconhece a necessidade de santidade, e aí é uma oportunidade de se avaliar a vida, de se avaliar como tem sido teus dias, os meus dias, aonde temos pecado, errado, e nesse momento é o momento de nos aquebrantarmos e confessarmos isso ao Senhor, pedindo que, através do Espírito Santo, Ele nos dê força para vencer isso. E também é um momento, amados, de resolvermos as nossas dificuldades no relacionamento com os nossos irmãos, dentro de casa, sim, os cônjuges, os pais, os filhos, os irmãos, resolver os problemas no relacionamento dentro da igreja, sim, ministrar perdão, pedir perdão, aquebrantamento. Por isso a ceia também traz um resultado maravilhoso, não pelo poder dos elementos, mas pela contrição, arrependimento do nosso coração, compreendendo e discernindo toda a obra que o Senhor Jesus Cristo fez. E aí, o Espírito Santo nos mostra os nossos erros. E aí o que nós fazemos? Nesses momentos que teremos, pedimos perdão a Deus. E Deus nos perdoa. E aí nós vamos consertar esse relacionamento com os irmãos. Então a ceia promove também essa comunhão. Não é só a comunhão de estarmos juntos, servindo, louvando a Deus, mas a comunhão de promover a unidade do corpo de Cristo no relacionamento. Como o corpo de Cristo vai crescer? Como Deus vai realizar maravilhas no seio da igreja? Se existe intriga, se existe pessoas magoadas uma com outras, que não falam, pessoas que se sentem superior às outras se sentem inferior. Não, amados. Isso acontecia ali, no seio dessa igreja de Corinto, tinha pessoas que tinham ações judiciais contra o irmão, por motivos. Havia intriga, havia pessoas que ainda continuavam com a prática da onde ela veio, e Paulo vai orientando isso tudo nesse conjunto total de textos falando aqui. Mas repare também que a ceia também nos alerta. E ela diz aqui: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que... Então vamos todos falar juntos? Porque, vamos lá? Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Sabe o que é isso? Renovação de aliança com Deus. Renovação do primeiro amor recebido na salvação em Cristo Jesus. Olhando para as outras pessoas, olhando para os perdidos que Deus quer alcançar, e nutrindo em nosso coração o desejo de obedecer esse mandado do Senhor Jesus Cristo. Viver e anunciar o Evangelho onde estivermos. Isso deve aquecer o nosso coração. Isso deve nos capacitar a olhar para o perdido de uma forma diferente. Não que vamos concordar com os erros, como o pessoal diz, passar pano, não. Mas clamarmos por eles, vivermos o Evangelho e falarmos do Evangelho. E aqui fala anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Por que fala anunciar a morte? Porque foi com a morte no Calvário que o Senhor Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Na ressurreição Ele mostrou que esse pagamento foi confirmado.
porque ele foi ressuscitado pelo próprio Pai, pelo Espírito Santo, e foi para a presença de Deus. E aí, naquele momento que ele chegou aos discípulos, ele disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra, e disse o ide. Então, amados, todos nós somos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, são missionários de Deus para com todos que estão em volta, e muitos especificamente até para com outros povos. Deve arder no nosso coração levarmos uma pessoa aos pés do Senhor Jesus Cristo, vivendo e anunciando a morte, compreendendo que a ressurreição de Cristo realizou e que a nossa ressurreição também acontecerá naquele dia, diante de Deus. Então devemos viver em função disso. Isso é discernir o corpo de Cristo, isso é entender o significado da ceia, viver uma vida santa diante de Deus, para que o Espírito Santo nos use com autoridade e com poder. Muitas vezes você busca viver em santidade dessa forma, e Deus vai agindo, você fala, você conversa, você até prega o Evangelho, você não sabe do resultado não, mas Deus vai tratando daquela vida, ele se converte. Você nem vai saber que aquela pessoa se converteu porque você pregou o Evangelho ou porque ela viu o teu testemunho, mas Deus, através do Espírito Santo, vai fazer com que essa luz que está em você, que é o Senhor Jesus Cristo, resplandeça de tal forma que as pessoas venham a se render aos pés do Senhor. Então, amados, a ceia significa isso tudo. E quando há falta desse discernimento, como nós vimos aqui, ela fala que é condenado. Diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Aqui está falando que quando se participa da ceia indignamente, o que é indignamente? É aquele que não está preparado para participar da ceia. Não traz benefício como as pessoas pensam, né? Pelo contrário, traz agravo, traz consequência. Traz sim, pode trazer consequência, Deus sabe das consequências, pode ser consequências emocionais, espirituais ou até em saúde mesmo. Mas quando Deus faz isso, Ele não está fazendo para nós nos perdermos. Ele não está fazendo isso. Ele está fazendo para nós nos consertarmos, porque veja isso aqui, como diz: mas quando somos julgados, somos repreendidos, no versículo 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Perceberam? Que esse agravo que Deus faz para aqueles filhos dele, que estão participando indignamente da ceia, não é para ir para o inferno, não é para a perdição, mas é para a salvação, para conserto. E aí ele diz que cada um deve se examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aqui o homem que nós entendemos é o ser humano. Então a ceia precisa ser para nós um culto memorial de extremo valor e importância, e de alegria em participarmos, mas nós precisamos estar preparados para participarmos. Nós devemos, nesse momento, refletir sobre o que está acontecendo, mas também, quando Jesus Cristo fala do corpo e do sangue dele, e para se anunciar a salvação, está mostrando também para aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que precisam entender que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso Redentor, que Deus mandou aqui, para que a condenação da humanidade que estava por causa do pecado fosse neutralizado, e também para que o ser humano seja transformado de criatura em filho de Deus.